Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o doutor Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco, hoje, 10 de janeiro de 2025. Muito obrigado a você, amigo, amiga, que dá o like e o dislike e faz seus comentários. Obrigado aos 541 amigos inscritos no meu canal. Gente, como eu estou feliz, aumentei, estava com 539 e já estou com 541 hoje, né? Muito obrigado. Obrigado também a os, deixa eu ver quantos visualizaram. Uma visualização maravilhosa, 84 pessoas, porque um sou eu, né? 85 visualizações no meu último vídeo. Isso é muito animado. Eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Faça seus comentários e se inscreva, peça para um amigo, para uma amiga, para que a meta até esse ano a gente ultrapassar o número de 1.000 inscritos. Se Deus quiser, eu conto com vocês. Gente, hoje eu vou falar de uma coisa muito importante para o nosso país e para nossas vidas. Pois bem, a Constituição de 1988, que ela está completando 37 anos, das 7 constituições, eu já falei várias vezes sobre esse tema, é uma das mais democráticas e uma das mais principiológicas, uma das mais programáticas e prolixa ao mesmo tempo. Uma Constituição longa, extensa, com muitos artigos, incisos e alíneas, né? O Constituinte de 1986, né? Ele vinha de uma ditadura de 25 anos, muito cruel, muito desumana, com muita tortura, mortes, assassinatos, né? Mentiras, né? Pessoas que eram assassinadas e eles diziam que foi enforcada. Enfim, foi um desastre o golpe militar de 64, como todo mundo já sabe, e a história está documentando isso cada dia, né? Aí o Constituinte vem e, com medo, né, dessa insegurança que a gente vivia, impôs na Constituição uma série de direitos, graças a Deus, direitos sociais, né? Você pega o artigo 6º, por exemplo, é rico em direitos. O artigo 5º, então, é quase uma constituição de direitos fundamentais, os direitos inerentes ao ser humano, aquele direito que realmente a gente precisa, a gente usa, a gente deve exigir, cobrar do Estado, né? É o Estado devedor, né? Porque os direitos fundamentais é o Estado que deve ao cidadão, não o cidadão que deve ao Estado, né? O cidadão deve a obrigação de contribuir com os tributos, né? Com as contribuições, impostos, taxas, etc, etc. Mas o Estado tem a sua obrigação, a contrapartida de assegurar uma série de direitos. Isso vem ocorrendo? Não. Temos todos os direitos? Não. É um país muito injusto, uma política social, uma política econômica muito injusta. No entanto, eu quero dizer aqui o seguinte: os constituintes, né, dentro dos direitos sociais, por exemplo, eles colocaram lá que toda pessoa com 65 anos ou mais, ou portador de deficiência física, tenha vamos dizer assim, um auxílio, uma assistência, um amparo, um acompanhamento do Estado, que é o LOA, ou o chamado benefício de pagamento de prestação continuada. Isso é muito importante, porque quando foi instituída lá em 1988, o Constituinte não tinha a ideia do custo isso para o país, né? Um custo muito alto. Hoje nós estamos com um orçamento praticamente inviabilizado, a nossa política econômica do governo está praticamente inviabilizada em decorrência de que o gasto, né, as despesas obrigatórias, né, ou seja, aquelas que ele não pode adiar, que ele não pode deixar de executar, não pode deixar de pagar, corresponde a 92% do nosso orçamento. Então, torna-se lá um orçamento com 8% para chamadas despesas discricionárias, ou seja, aquelas despesas que o governo opta em investir em algum setor, estrada, ruas, né? Enfim, além desses 8% que sobram, 22% está com o Congresso Nacional. Porque nós temos no Brasil o que a gente chama de parlamentarismo de fato. Ele não é na Constituição. O nosso parlamento, principalmente a partir de 2015, 2014, mas especificamente com muita concentração no governo de Jair Bolsonaro,
passou a ter um primeiro-ministro, que é o presidente da Câmara, né? Que é quem está mandando. Quem manda no Brasil hoje é Arthur Lira, porque o Arthur Lira está enforcando, né? Colocando na prisão o poder executivo do presidente Lula. O presidente Lula está atado, está uma linguagem bem comum no homem do campo de Pernambuco, de Paraíba, a peia. Ele está apiado, ele é um instrumento de corda, geralmente ou de couro. A peia é um instrumento que as pessoas amarram no jumento, no cavalo, na égua, para que ele ande pouco, né? Ele solta ele no cercado, mas ele vai andar pouco, ele vai ficar nas redondezas, né? Então, o que está acontecendo com o presidente Lula é que ele está, vamos dizer assim, a palavra refém é muito forte, mas essa é a realidade, né? O governo federal, o governo do presidente Lula, não estou aqui, eu não quero defendê-lo, mas é uma constatação que nós temos o parlamentarismo de fato. Arthur Lira, né, apropriou-se do Congresso Nacional, da Câmara e do Poder Executivo, através das emendas parlamentares, ele praticamente inviabiliza a política econômica do governo federal. Porque você tirar de um orçamento precário, deficitário como o nosso, 50 bilhões para distribuir para amigos de forma escusa, sem dizer para que vai, para que serve, né, como tem sido a luta, né, do governo, tentando, o STF está numa luta brutal contra a Câmara, tentando dar transparência, dar honestidade, né, cumprir o artigo 37 da Constituição, princípio da legalidade, da impessoalidade, da eficiência, princípio da publicidade principalmente, né? Tudo isso, o nosso Congresso, a nossa Câmara e o Senado estão desrespeitando, rasgando a Constituição. Uma Constituição democrática, como falei, uma Constituição absolutamente que preza, né, que nos assegura uma série de direitos. Claro que também temos obrigações, mas é fundamental que o analista político ele abstenha-se da paixão e não fique de um lado ou de outro defendendo A ou B. Eu sou posso me garantir um analista político porque eu gosto disso mesmo e falo e assumo como advogado, eu tenho até o direito, né, e a obrigação de prestar um serviço. O que eu estou fazendo é um serviço social, eu estou informando a comunidade, as pessoas que assistem aos meus vídeos, uma maneira dela se atualizar, se manter interessada, né, para com os deveres, para com o seu Estado. Porque não adianta a gente fugir, não estou fugindo do assunto, mas não adianta a gente fugir, eu não gosto de política, eu não voto mais, eu não acredito nos políticos. Gente, isso quando você diz que não acredita em política, você não vota mais, você não quer saber do que ocorre no Estado, você está mantendo os corruptos, mantendo os desonestos no poder. E o poder legislativo, executivo e judiciário não é feito para, como diz assim, político é ladrão. Não! Nós precisamos de acabar com essa teoria que todo político é ladrão. Não, tem políticos honestos, tem políticos ideológicos, tem políticos que realmente precisam ter uma visão nacional. Não é o que ocorre agora no momento. No Brasil atualmente, pouquíssimos, raros políticos têm uma visão ideológica, uma visão ampla, uma visão nacionalista. Porque os grandes pensadores do Brasil, eles estão morrendo e eu não vejo a substituição. Por exemplo, nós perdemos há muitos anos, né, grandes economistas, grandes sociólogos, grandes filósofos, mas a gente não enxerga o surgimento de novas pessoas, de novos pensadores, né? Você vê da Mata, ainda é vivo, graças a Deus, que ele vive durante muitos anos, porque é um pensador, a gente tem que ouvir, né? Eu não estou vendo lá Mounier, nunca mais ele escreveu para o Estadão, eu não sei se ele deixou o Estadão, está publicando em outro jornal, mas são pensadores que a gente precisa de aprender diariamente com eles, e isso está acabando no Brasil, né? Aquelas pessoas ideológicas, no aspecto político, né, social, mas também nós temos nas religiões, né? Aqui no Nordeste, por exemplo, claro que a sua época acabou, né? Nós tínhamos Frei Damião, que vivia missões andando a pé, como diz a música de Luiz Gonzaga, né, fazendo as suas missões, pregando o evangelho. Nós temos o movimento do Padre Cícero no Juazeiro. Até hoje essas relações se acabaram.
E não tem uma nova, porque, claro, agora tem os ícones da internet, como eu, né? Eu não vou falar mal do serviço que eu estou prestando. Eu sou um prestador de serviço, vamos dizer assim, da internet, assim como o padre Marcelo Rossi e tantos. Hoje não tem mais aquela missão de andar pelo sertão, de andar pelos locais pobres, para ver a miséria, a prostituição, a corrupção, como via Frei Damião, porque Frei Damião vivia nessa, andando de cidade em cidade, né, batizando, casando, obrigando as pessoas a casarem e fazendo educação. Os padres hoje, os pastores, são pessoas que não têm não têm um contato com o pobre, com a miséria, com a fome, com a favela, né, ou com a comunidade, como é a palavra mais suave, porque eles vivem na TV, lá na igreja, alugam uma TV, as TVs abertas, que deviam ser proibidas, porque não pode a TV aberta alugar, porque ela é uma prestadora de serviço, ela não pode, ela tem uma concessão, ela não pode pegar aquela concessão e alugar para um terceiro, como a maioria das TVs abertas no Brasil faz, estão quase todas na mão das igrejas evangélicas. Mas o meu contato não é isso, né? Eu quero voltar aqui, a verdadeira missão da Constituição de 1988 é assegurar esses direitos, né? Um direito sagrado, um direito de amparo, um direito de caridade que o governo, o Estado faz, né? A essas pessoas que hoje com mais de 65 anos ou portadores de deficiência física não tiveram acesso, não tiveram as mesmas chances, não tiveram as mesmas igualdades na disputa desse país concorrido, desse país competitivo, como foi a nossa luta, né, que gozamos de perfeita saúde. Né? Então é justo que o Estado ampare estas pessoas. Acontece que, como eu falei no início, esse valor, quando o Constituinte lá em 1988 criou, ele não vislumbrou que isso se tornaria muito caro. E hoje a assistência social no Brasil está muito cara. Primeiro, pela grande quantidade de pessoas com portadores de deficiência, que também a sociedade envelhece. E o governo não fez nada, ou não fizeram nada nos últimos 30, 40 anos, que era trazer para a Previdência Social pessoas que poderiam contribuir para a Previdência, para que quando se completasse a idade prevista em lei, tivesse uma aposentadoria que lá, oxalá que fosse de um salário mínimo. Então, eu acho que em torno aqui de 65 milhões, né, de brasileiros hoje que podem contribuir com a Previdência, não contribuem, porque o governo fecha os olhos, o governo não quer. Né, os autônomos, né, como uma cidade como Santa Cruz, Caparibe, Toritama, Caruaru, que são polos econômicos de muita importância, uma produção enorme de bens, de serviços, né, de roupa, porque Santa Cruz do Caparibe, Toritama, Caruaru, estou falando dessa região, é uma região muito importante que o governo não enxerga, nem o governo do estado de Pernambuco enxerga essa região, porque ele não faz nada para essa região melhorar. Ele simplesmente esquece, como eles não cobram o tributo é muito... eles fazem de conta que não existe. Então Santa Cruz de Caparibe é abandonada pelo Estado, abandonado pela União, abandonado pelas prefeituras, porque eles estão interessados só neles, né? Aquela panelinha de secretários, distribuição de governo, de poderes, enfim, o apadrinhamento. Da mesma forma o governo do Estado, né? O governo de Pernambuco, faltando 2 anos para governar, o que ela mais faz é demitir secretário de Educação, acho que é o 10º, se eu não estou enganado, que ela já demite e troca. Olha, um governo que não se acerta na educação vai acertar em quê? Né? Então, era preciso que o governo, a sociedade e o governo se juntem para juntos encontrarmos uma solução de resolver essa questão do envelhecimento da sociedade, que é um processo natural, não é um fenômeno, não é só do Brasil, mas da Europa, da Ásia, enfim. O envelhecimento, as pessoas não têm mais 5, 6 filhos, como tinha antigamente a família pernambucana, paraibana. Os pais tinham 5, 6, 10, 12 filhos, hoje no máximo 2. Então é natural que daqui a 20, já estamos convivendo com o envelhecimento, eu sou um exemplo, né, de que já envelheci, mas eu tenho essa mentalidade de prever, né, de pensar como será daqui a 30, 40 anos. Porque eu estou tranquilo, eu estou aposentado, mas eu me preocupo com meus sobrinhos e com o ser humano, porque eu não posso só pensar nos meus, eu tenho que pensar no brasileiro como um todo.
todos os brasileiros têm o direito de, se, quando envelhecer, ter uma vida digna. Porque uma das coisas mais tristes, né, do mundo é você ver idosos, né, abandonados, idosos que não são cuidados, idosos que não têm de viver, porque ele pega um salário mínimo, ele põe 60, 80, 70, 80% do salário mínimo de remédio. Chega uma hora que o Estado não é provedor de medicamentos, você vai à Secretaria de Saúde, eles não dão, dos municípios, eles não distribuem remédio para essas pessoas, remédios que são obrigatórios. É mentira, não tem, as prefeituras não dotam as secretarias de saúde de remédio para essas pessoas, porque eles estão um pouco se lixando para o povo. Então você precisa tomar remédio para pressão alta, eu sei que a farmácia popular funciona, não estou aqui fazendo, mas tem uma série de outros medicamentos que a farmácia popular não ampara, principalmente os exames, né? Os exames, o SUS, por exemplo, não faz exame dos idosos. Outro dia eu tive um exame, precisei de fazer um exame que custava R$ 400. Eu fui à prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe, teve a cara de pau, né, a audácia de negar, dizendo que não fazia aquele exame. Gente, uma prefeitura não pode negar a um cidadão a feitura de um exame. É obrigação do município dotar o município com aparelhos, com pessoas técnicas, para fornecer o exame, para que o médico possa avaliar, principalmente uma pessoa idosa. Então, eu sou desamparado pelo governo, desamparado pelo Estado. Mesmo agora, esse direito eu tenho, está na Constituição. Simplesmente ele não é cumprido, porque a sociedade se fecha, a sociedade não discute, a sociedade está pouco se lixando. Né? Isso é um erro. Então, o governo precisa principalmente da Previdência Social e da assistência social. A Previdência Social é outro aspecto. Tá? A saúde no Brasil é dividida em 3 situações, ela é tripartite. Saúde, previdência social e assistência, tá? Saúde é um direito de todos, todo mundo tem direito de saúde. Que você contribui ou não, que você pague INSS ou não, você tem o atendimento precário do SUS, que é horroroso o atendimento do SUS, principalmente aqui no Nordeste, por causa por culpa e irresponsabilidade das prefeituras. E tem a previdência social, quando você paga, você tem uma aposentadoria, ou salário de maternidade, né? Auxílio doença, e outros benefícios. Já na assistência social, não. Para a assistência social não tem custo, você não contribui, você não precisa ser contribuído, mas você precisa preencher alguns requisitos, que são muito grandes. Você tem uma renda mínima de 1/4 de um salário mínimo. Gente, você pega uma pessoa com 1/4 do salário mínimo, divide 1.518, divide por 4. Você vê que as pessoas vão morrer de fome. Se a pessoa tem mais de uma renda de 1/4 do salário mínimo, ela está afastada. Né? Se tem um filho que ganha bem, aí ele vai ter... Mas o filho não ampara o pai, né? Ele mora longe, mas aí vai também... Não é punir a pessoa que já passa fome. Né? Que tem que encontrar uma solução para a Previdência Social, para a assistência social, não resta dúvida. Trazer contribuinte, gente, são 65 milhões de brasileiros aptos a trabalharem e o governo não quer trazer esse povo para contribuir. E ele pode fazer isso, facilitando uma reforma na Previdência, facilitando a adesão, incentivando a adesão dessas pessoas ao sistema. Mas, infelizmente, eles fizeram a reforma da Previdência em 2019, só visaram o caixa. E eles teremos que nos submetermos novamente a uma nova reforma da Previdência para retirar a idade, por exemplo, o trabalhador rural que se aposenta com 60 anos, homens 55, mulheres vão tirar, botar 65, 62. Esse direito eles vão tirar, porque o trabalhador rural é uma boa... aí uns 200 bilhões de reais por ano o custo. Então é um custo que faz muita diferença. Se o governo diminuir, aumentar a idade, vai diminuir a caixa. E eles pensam nisso, eles não pensam no benefício do trabalhador. O trabalhador rural no Brasil é mal remunerado, alimenta-se mal, trabalha demais, não tem horário, ele não cumpre horário, meia-noite, 1h da manhã ele está trabalhando. Mas o governo não enxerga isso, o prefeito não enxerga isso, o governo estadual não enxerga e o governo federal. Mas eles vão atacar esses setores e vão dificultar cada vez mais o acesso das pessoas à assistência social. Né? Então, é muito triste a gente ver um Estado que não olha para os seus, né? Um Estado que vive numa ilusão, né? Você vê hoje, tem no Estadão, né? No Estadão que diz assim, em busca de credibilidade perdida,
uma opinião, o Estadão hoje fala que o governo, o ministro da Fazenda, né, eu não vou me alongar muito nisso, mas o ministro da Fazenda tentou, né, explicar, é que ele vai ter, porque não tem explicações, o dólar R$ 6. Né? Nós temos como baixar essa moeda. Eu não sei, eu não sou economista, mas é impossível a gente viver num país com uma moeda desvalorizada, como o real desvalorizou-se 27% o ano passado. Isso coloca um custo social muito grande, empobrece muito mais a sociedade. Então o ministro da Fazenda está tentando recuperar, convencer os empresários, o mercado, de que ele errou ao mandar um pacote de medidas de contenção de 70 bilhões de reais, que não é nada, é muito pouco, o governo tem como cortar muito mais, né, nessas despesas, ele precisa de cortar, porque nós temos que ter superávit, não podemos trabalhar com déficit, o Brasil não pode chegar, dizer, em 2024 nós atingimos a meta, não atingiu não, porque os 78 bilhões que ele gastou não entrou na conta, não entraram na conta, mas gastou-se, não tá publicado, mas gastou 78 bilhões a mais do que você arrecadou. Não pode isso, né? O governo tem, mas Antônio, você está falando mal, mas a política econômica do Lula tá, gente. Eu não estou criticando, nós estamos com índice de desemprego baixo, a economia vai crescer 3,5% ao ano, nós temos um superávit na balança comercial, né? Então todas as informações econômicas são ótimas, mas o problema social do Brasil continua muito grave. Essas pessoas que ganham salário mínimo estão morrendo de fome, estão morrendo sem medicamento, o SUS não atende, o idoso, principalmente o idoso. Eu sou um vítima do SUS, né? Que eu vou ao SUS e eles não me atendem. Não é culpa do funcionário do SUS, é que eles não querem. Tem uma ordem de cima para não gastar, como foi o meu veto ao exame. Que o médico do SUS me solicitou. Não foi um médico particular, não. Foi um médico do SUS. Solicitou um exame e a Prefeitura de Santa Cruz de Caparibe recusou. Quer dizer, então você vê, eu sou uma pessoa que tem uma instrução. Mas é aquele coitado pobre que não sabe reclamar, que não tem um veículo como esse que eu tenho para denunciar, pelo menos para desabafar. Mas eu estou mostrando o que é a realidade. Então o Brasil precisa de encontrar a solução e a sociedade precisa disso. Porque o governo, eles estão interessados neles, só neles. O governo Lula, como eu falei, os indicadores econômicos estão muito bons. Mas qual é a justificativa de R$ 6 o dólar? Gente, porque a nossa dívida pública ela é muito grande. Não tem como o empresário acreditar, os estrangeiros, quem vai investir no Brasil com provavelmente um déficit público? Porque o governo não pode ter déficit, desde 2014, 2015, que o Brasil não tem déficit mais. Não tem mais superávit, é só déficit. O que o déficit acarreta? O não crescimento da economia, o não investimento. Nós precisamos para o Brasil crescer, sair dessa celeuma, nós precisamos de o investimento sair de 16%, 17% para 20%, 22%. E a gente precisa de crescer 1,5%, 2%, 4,5%. Nós estamos em 2025, talvez crescemos 0,8%, 0, alguma coisa. E temos uma inflação muito alta, nossos juros vão a 15% ou mais, porque o Banco Central não resta outra alternativa a não ser aumentar a taxa de juros. Então a situação do Brasil é muito grave e o governo Lula precisa de dizer o que ele quer. Né? Porque não adianta ficar só, porque a culpa é do mercado, a culpa é do Banco Central. Não, é o corte de gastos que tem que ser feito. O governo tem que cortar gastos, que tem que provar que ele quer fazer a economia, provar que realmente ele quer ter superávit, ele que quer fazer a economia crescer. Com déficit público, nós não vamos crescer nunca. Cresce, mas, sabe, outra coisa, para encerrar, a questão do superávit na balança comercial com o exterior, né, é muito bom, mas predomina o quê? O produto primário. Não temos um produto, esse resultado de 98 bilhões de dólares, que é muito bom, obviamente é muito bom, mas corresponde a soja, milho, arroz, feijão, minério de ferro. Não vai em tecnologia. A única coisa que diferencia esse ano, 2024, foi a questão do petróleo, que o Brasil exportou, acho que exportou mais petróleo do que soja, mas também é um produto bruto, é uma matéria-prima, né?
É preciso que o Brasil, para sair dessa celeuma, dessa complexidade, ele precisa de crescer a indústria, né, a fabricação de bens, serviços e tecnologia, o que nós não estamos fazendo, porque a gente está exportando, nós estamos vivendo o Brasil de 1530, 1532, quando se exportava, quando os portugueses chegaram aqui, levavam para o Brasil, depois levaram o nosso ouro, depois levaram a nossa cana. O Brasil não mudou de 1530, 32, quando veio as capitanias hereditárias, o Brasil continua na mesma situação, exportando muito, mas só matéria-prima, não exporta tecnologia. Eu entendo, é muito bom, comemora-se os índices, mas os índices econômicos, a gente precisa de, mesmo a política econômica do governo Lula sendo boa como é, eu entendo que os resultados são bons, são satisfatórios, mas é preciso a gente fazer uma análise da qualidade desses 98 bilhões de dólares. 98 bilhões de dólares que tivemos superávit, ou seja, exportamos mais do que importamos, se refere à matéria-prima. A coisa bruta, a gente tira o nosso minério daqui e manda para lá. O Brasil ficou mais pobre. Quando a gente produz soja, produz milho e manda para lá, a gente deixa o país sem soja, sem milho, sem arroz, os preços no supermercado um absurdo, porque eles exportam tudo. Mas agora $1 a R$6. Isso para o exportador é uma riqueza, ele vai exportar tudo, vai faltar carne, vai faltar bebida, porque ele não vai se preocupar em abastecer o mercado interno, ele vai abastecer o mercado externo. Quem não quer ganhar dinheiro em dólar? Porque quando o nosso real desvaloriza, para você vender o seu produto na China, vender o seu produto na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, é maravilha, porque o seu produto chega lá mais barato e tem mais competição. Então, realmente, o Brasil tem esses gargalos que a sociedade precisa de entender, né? E chamar para si a responsabilidade de encontrarmos soluções, né? Essa questão do envelhecimento da população, amparar o Estado, o SUS tem condições de amparar mais a população, o SUS tem condições de dar melhor saúde, o governo, essa questão não pode também dificultar tanto o acesso dessas pessoas à assistência, gente. É um salário mínimo, é o amparo, não adianta você deixar idosos abandonados, idosos morrendo à míngua, porque o Estado tem que fazer superávit. Tem que cortar? Tem. Tem que cortar a despesa? Tem, mas não em cima do coitado, do pobre. Ok, gente? Olha, muito obrigado, um bom final de semana e até segunda-feira.